Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida. Eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários a respeito das obras do grande Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é o que é e a transformação. Eu acho que nós estamos vivos para esse processo de transformação na consciência. Porque a consciência humana, ela tende sempre à mesmice, ela tende sempre a viver nos padrões, ela tende sempre a criar, né? Tipo, aquela época que diziam que a Terra era plana, aquilo era um padrão mental. Então teve que alguns caras ousarem, outros irem para a fogueira, para dizer, não, não é. Então a humanidade ela vai mudando por fora, mas por dentro ela continua seguindo padrões, né? A gente sabe que no passado o dogma era Deus. Hoje o dogma é o dinheiro, é a coisa mais poderosa da vida humana, dos povos, das lutas, de tudo. É como se Deus fosse o dinheiro, né? São todos padrões mentais que vão sendo estruturados e a gente precisa olhar a verdade de cada um deles para tentar se desprender deles, né? Porque, de um jeito ou de outro, a cultura nos influencia, o meio nos influencia, a propaganda nos influencia, o modo de ser de um país, de um povo, nos influencia, né? Qualquer um de nós que tivesse nascido na China ia ter outras percepções, outros modos de ver a vida, assim. Então, essa questão do que é e da necessária transformação implica em a gente ser muito verdadeiro consigo mesmo, inclusive com aquelas coisas que a gente não sabe. A gente, muitas vezes, fala coisas que não sabe, e se a gente for muito honesto, a verdade é, não sei, não sei. Se a gente parar nessa verdade, ao invés de especular o que a gente não sabe, talvez a gente tenha mais energia para essa transformação, para essa compreensão, do que a gente ficar digladiando intelectualmente e expondo ideias e não fazendo o trabalho que precisa ser feito. E esse trabalho implica tirar de dentro de si, porque a nossa mente tem tantas tendências, tantas características, tantos subterfúgios, tantos caminhos subconscientes, e que a gente vive uma série de contradições. E aí a gente é obrigado a, de alguma maneira, olhar em conjunto para essas contradições para poder entender um pouquinho da nossa própria natureza. Então, eu vejo que a gente precisa ser espontâneo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito atento. E quando a gente relaxa, né, as contradições aparecem. Eu até peguei alguma coisa do Krishnamurti falando sobre isso. Acontece que quando a mente está tranquila, quieta, não mais empenhada em vir a ser, já não anda à procura de um fim, está extraordinariamente vigilante e passiva. Nesse silêncio há um movimento, um experimentar no qual não existe o tempo. E é um estado que não existe nem passado, nem futuro. Então, esse vir a ser é a nossa luta perene. Se a gente realmente ficar no que é, no agora, sem o esforço de
está lutando contra si mesmo, mas, ao mesmo tempo, deixando vir à tona tudo que precisa, tudo que está escondido, tudo o que a gente, de alguma forma, esconde para si mesmo, né? Aí ele diz assim: simplicidade é a compreensão do que é. E só há compreensão do que é quando a mente desistiu de lutar contra o que é, desistiu de moldá-lo de acordo com suas fantasias. Na compreensão do que é, revelam-se todos os movimentos do eu, do ego. Isso certamente é o começo do autoconhecimento, não só no nível verbal, mas também naqueles níveis em que o eu se acha profundamente oculto e onde sai espontaneamente nas ocasiões em que relaxamos a vigilância. Então, é exatamente isso. Quando a gente está muito atento, muito cuidadoso, a gente é coerente, a gente anda no prumo. Mas quando a gente, de alguma maneira, relaxa, vem à tona facetas nossas que nós não conhecíamos, todos nós. E quanto mais a gente se aprofunda nisso, parece que mais coisa vem limpando na nossa subjetividade, né? Eu até, depois vou fazer uma referência a uma limpeza que é dito nas cartas dos Mahatmas, mas que tem a ver com isso, com você ver o que é e deixar transformar, não ficar lutando, não ficar... Por outro lado, você tem que fazer aquilo que Buda falou, o reto pensamento. Porque se você deixar o pensamento pensar qualquer coisa, especular qualquer coisa, ele acaba entrando em buracos difíceis de sair, né? Então, eu acho que esse é um tema um pouco espinhoso, Edu. Confesso para você que eu estou numa fase de encarar os desafios. E quero que você traga a luz aí para a gente poder, quem sabe, mergulhar junto e enxergar de uma maneira mais ampla, de uma maneira nova, que não seja mera repetição de ideias. Pois é, Marcos, você tocou um ponto que é importantíssimo, né? A nossa mente, ela adquiriu, até por questões educacionais e culturais, o hábito de repetir, reconhecer determinadas autoridades, e, e essa autoridade pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, um livro, ou até mesmo uma crença que está na nossa psique. Então, o que acontece? Nós acabamos lidando com as questões e com os problemas que chegam até nós baseados nessa mente antiga, que foi condicionada, essa mente que está baseada no passado e na memória. Só que é claro que cada desafio é novo. A vida não se repete, a vida é dinâmica, a vida é totalmente inesperada. Então, quando nós queremos resolver as questões e os problemas que vão surgindo, uma mente que está presa a ideias, a preconceitos, a opiniões, o que acontece é que nós nos desgastamos, nós geramos conflito, e Krishnamurti fala isso causa uma deterioração da mente, porque somente uma mente viva, uma mente sagaz, uma mente aberta, que está conectada, uma mente que está sensível ao que está acontecendo à sua volta, é capaz de utilizar o seu potencial. O que acontece, isso aí a própria neurociência demonstra, é que nós usamos sempre as mesmas conexões, as mesmas sinapses cerebrais ao longo
da maior parte da nossa vida. Ou seja, a mente tende a ser repetitiva, ela se habitua a determinados padrões de pensamento e querem resolver tudo utilizando esses padrões, essas formas de lidar com os problemas e já não são mais adequadas, porque o mundo evolui, as coisas mudam, nós mudamos, as pessoas mudam. Então, é muito importante nós termos ciência disso e percebemos que é possível nós usarmos muito mais a nossa capacidade mental, espiritual. E o Krishnamurti coloca uma coisa muito interessante, né? Ele faz a seguinte pergunta: será possível, né, resolver cada problema na medida que ele chegue até nós, sem deixar nenhum resquício, nenhum resíduo? Que se você não resolve totalmente a questão, se você não vê a questão com uma mente vibrante, com uma mente plena, com uma mente nova, aquilo vai acabar sendo mal resolvido, porque a mente antiga, né, a mente condicionada, ela não é capaz de lidar com as situações do novo. A vida está sempre se movimentando, se renovando, e nós procuramos sempre trazer a nossa experiência, os nossos condicionamentos. E isso gera resíduos, como diz o Krishnamurti, e gera a deterioração da mente. Então, essa pergunta eu acho muito importante, não é, Marcos? Será possível que nós venhamos a observar cada situação, cada problema, cada questão que chegue ao nosso caminho, à nossa vida, e tratá-la com inteireza, tratá-la com toda atenção, com toda a nossa capacidade, de maneira que ela seja integralmente trabalhada e que não sobre nenhum resíduo. Ou seja, você olha, observa, compreende a plenitude daquilo que está acontecendo e, a partir daí, você age, você resolve a questão, sem deixar resíduo. Porque senão o que acontece? Se tudo que você faz fica incompleto, se os problemas ficam não resolvidos, você passa a carregar um fardo. E esse fardo vai se tornando cada vez mais pesado. E aí vai ficando mais difícil de você caminhar na vida com todo esse fardo de questões não resolvidas. E aí o estresse, né? Que as questões não resolvidas voltam à sua mente. Você tenta parar para meditar e os problemas voltam porque eles não estavam resolvidos. Você não se deu a oportunidade de olhar para as questões com totalidade, com frescor e deixar que aquela questão se resolva pela observação, pela inteligência que todos nós temos em potencial, como nós vimos na reunião anterior. Os problemas não podem ser resolvidos pelo pensamento. É a inteligência que deve aflorar e buscar uma solução que é totalmente integrada com o nosso Dharma, né, usando o termo indiano, com o nosso, a nossa vocação, com a nossa missão de vida, enfim, com o que nós precisamos fazer. E o Krishnamurti fala, quando você está totalmente desperto, não existe dois caminhos para você escolher. Existe só aquele caminho que é o caminho, que é o seu caminho, o caminho correto. Você não escolhe, você simplesmente vai e faz o que tem que ser feito, e aí não há nenhum resíduo. Então, isso é algo que eu acho muito bonito, né? Você está pleno naquilo que você faz. E ele fala uma outra coisa, Marcos, que eu acho muito interessante. Nós temos assim, temos como hábito também de quando nós não conseguimos resolver um problema, nós fugimos dele. Em vez de olharmos de frente para o problema, nós fugimos para o entretenimento, fugimos para o sexo, fugimos
das mais diversas formas possível, para drogas, para álcool, para toda forma de se ausentar, de não colocar mais a consciência naquilo que é a questão que precisaria ser trabalhada e resolvida. E essa fuga gera uma série de efeitos colaterais, porque você se torna insatisfeito, você se torna estressado, porque o que não está resolvido permanece lá como um resíduo mental e vem à tona novamente, até que você, de alguma forma, possa cuidar e resolver. E aí, Marcos? Você falou muito bem. E você tocou num ponto que mostra como uma coisa, às vezes, é um pouco mais complicada. Porque, repara, você falou que a pessoa foge para a bebida, para o sexo, para as drogas, para o futebol, para farra, vamos dizer assim, né? Isso tudo tem um fundo emocional, né? Então, você imagina um cara que tem uma tendência ao alcoolismo, por exemplo, e está conversando esse papo aqui com a gente, né? E ele percebe essa tendência e o trabalho que ele tem que fazer na mente dele para não permitir a mente, entre aspas, solta, alimentar a ideia da bebida, que por sua vez, emocionalmente vai prender ele aquilo, né? Então, assim, você falou certo, não deixar resíduo, né? Usar a inteligência para resolver os problemas de uma vez. Mas quando esses problemas têm um fundo emocional, que a pessoa, de alguma forma, é sugada para aquele campo emocional, ela precisa de um trabalho maior, de uma intensidade maior, de uma energia maior, para não se deixar sugar, né? Então, as pessoas vivem problemas das mais diversas ordens. E dependendo da forma com que elas encaram, o problema delas é o maior problema do mundo. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogos sobre a Vida, que eu e o Marcos Presente conversamos sobre os ensinamentos do Krishnamurti, e o tema foi escolhido para a nossa conversa de hoje é o que é e a transformação. Quando a gente consegue se distanciar um pouco, a gente vai ver que nem é tanto problema. Mas a mente, se deixar, ela fica especulando, ela fica alimentando o problema, ela fica imaginando coisas que aumentam o problema, né? E você tem que ter todo um trabalho de dizer, não, peraí, calma lá, por aqui não, por aqui não. Porque se você deixar, ela vai só aprofundar o problema. Então, assim, tem momentos que a lucidez é grande, como você falou, e tem outros que nem tanto. E aí é que vem o ponto do que é. O que é a verdade do momento. Então, por exemplo, os ciúmes. Uma energia horrorosa, horrorosa. Mas aí acontece uma circunstância para te provocar e você percebe aquela energia. Aí você tem que fazer todo um trabalho, dizer assim, não, a pessoa tem direito à liberdade dela. Ela tem, todo mundo, a livre-arbítrio é a lei número 1 da vida. Tararau, tararau, tararau. Você vem com toda a lógica sensata, vamos dizer assim, mas é um esforço hercúleo para você dissipar aquela energia.
E você só dissipa se você não se enganar, se você for verdadeiro com ela. Ela está aqui, ela está incomodando, ela está doendo. Você não pode fazer nada em relação a ela, nada, nada, nada. Né? E fica com ela para ela ir embora, deixa ela ir. Isso pode valer para outras coisas, para o orgulho, né? Para outras prisões que a gente cria para nós mesmos. Cada um cria a sua própria prisão, né? O próprio sentimento de solidão. Hoje eu vi um texto do Fernando Pessoa que fala assim: se você não é capaz de viver, ou de lidar, ou de viver com a solidão, então você já nasceu escravo, né? Quer dizer, são tantas coisas emocionais que demandam um olhar verdadeiro para você poder sair do nível emocional e se erguer em compreensão, né? Mas isso demanda trabalho e um olhar muito verdadeiro. Então, essa coisa do que é, para que o que é possa ser transformado, não pode ter fuga, não pode ter escape, não pode ter enganação. E as pessoas com a sua autoimagem, em geral, elas estão sempre fugindo. Não, isso não é isso, não. Não, isso não é aquilo, não. Isso é aquilo. Elas nunca entram em contato com o que é. Por quê? Porque ninguém quer ver a própria sombra. Né? Então, assim, eu vejo que é um trabalho que demanda honestidade, principalmente, coragem, principalmente, força, energia, para não dourar a pílula, para não dar roupagem bonitinha de uma coisa que é do ego. Né? Agora, quando você consegue ver plenamente, aí você já está fora do ego. Aí o problema já acabou. Isso que você colocou de estar fora do ego não é uma coisa simples, né? Porque a nossa vida toda é autocentrada, né? Nós sempre pensamos em termos do meu, das minhas ideias, da, da minha família, das minhas posses. Então, essa proposta de, de uma mente que não é autocentrada é uma coisa muito revolucionária e exige assim uma atenção muito grande. A eliminação completa do egoísmo talvez seja o maior desafio do ser humano. Se a gente conseguir eliminar o egoísmo, acho que a nossa vida vai tomar um rumo completamente diferente, né? Mas mesmo as pessoas que dizem que não são egoístas, elas têm recaídas de vez em quando, porque é uma coisa cultural, é algo que está muito enraizado na nossa psique, né? Essa postura do eu. Então, nós temos que ter uma mente muito vigilante, como diz o Krishnamurti, uma mente muito sensível para não nos deixarmos enredar nessas artimanhas do eu, as artimanhas do pensamento que nos levam a caminhos que não são aqueles que nós, de fato, queremos para a nossa vida. Quer dizer, todos nós acreditamos que o amor é a grande força do universo, queremos desenvolver a fraternidade, mas muitas vezes nós ainda incorremos em atitudes de crítica, de comparação, atitudes egoístas, colocando os nossos interesses na frente dos interesses dos outros. Para que isso possa cessar, é necessário uma atenção redobrada, uma postura, como diz o Krishnamurti, de grande vigilância, de grande disciplina também. Disciplina no sentido
mais profundo de disciplina, porque é uma disciplina interna, não uma disciplina baseada numa autoridade exterior. E, geralmente, quando a gente fala em disciplina, a gente lembra em disciplina militar ou em disciplina religiosa, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma vida ordenada, uma vida que não se deixa levar pelas coisas pequenas, né? Que não se deixa afastar do caminho pelas circunstâncias, às vezes, pouco prazerosas e que podem trazer, como você falou, Marcos, certas perturbações emocionais. Então, eu vejo que se nós conseguirmos desenvolver essa atenção e eliminarmos, isso é um ponto importante também, eliminarmos aquele apego às experiências, nós talvez possamos transformar a nossa psique. Você vê que todos nós sempre valorizamos muito a experiência, né? O jovem, especialmente, quer experiência, quer experimentar tudo, quer experimentar coisas diferentes, quer ter, né, desdobramentos de consciência. Quando ele medita, ele quer chegar, né, a ter visões. Enfim, é tudo baseado na busca de experiências, porque a pessoa não está satisfeita com a própria vida. Ela quer algo, sabe, que é uma experiência que venha talvez preencher o seu vazio, que venha a trazer alguma novidade, que venha a transformar a sua mente. Mas sempre que existe um processo de busca de experiência, existe o eu que está buscando alguma coisa. Sempre quem busca alguma coisa é o eu. E aí que está a grande questão. A busca da experiência é o problema em si, porque a experiência sempre é do eu. O que nós precisamos não é experiência, nós precisamos de atenção. Então, é uma mudança de paradigma, né? Nós aprendemos que nós temos que ter sempre experiências novas. Não é isso. Nós não precisamos nem de experiência, nem de conhecimento livresco. O que nós precisamos é de observar e aprender com a própria vida, deixar que a vida nos mostre os nossos caminhos naturalmente, sem ansiedade, sem condicionamentos, com total liberdade. Isso é um desafio assim difícil, mas ao mesmo tempo maravilhoso, de você perceber que é possível você viver com disciplina, viver atento e viver amorosamente. Eu acho que o Krishnamurti dá umas chaves aqui para a gente. Olha o que ele fala assim. A dificuldade, pois, reside em compreender o que é. E não pode compreendê-lo uma mente que esteja distraída, uma mente que esteja à procura de algo diferente do que é, e que esteja tentando transformar o que era em qualquer outra coisa. Você é ávido e precisa tornar-se não ávido, e por isso luta. Mas se compreendesse o que é, não haveria luta. Olha só, você é ávido, você quer tornar-se não ávido. Quem é que quer tornar-se não ávido? O próprio eu, né? O próprio eu que quer tornar-se não ávido. Assim como Aí eu ele quero diz aqui, experiência também, né? É a mesma coisa. pois é. Aí olha só que interessante isso aqui. A espontaneidade é a única chave que abre a porta do que é. A reação espontânea revela a mente tal como é, mas o que é, mas o que se revela é imediatamente adornado ou destruído. E com isso se põe fim à espontaneidade.
A destruição da espontaneidade é própria da mente vulgar. Só na espontaneidade, na liberdade, pode haver descobrimento. A mente disciplinada não pode descobrir. Poderá funcionar com muita eficiência. Não pode, porém, desvendar o insondável. Então, é aquela coisa. A gente, só na espontaneidade que a nossa sombra vem à tona, e só com a aceitação dela é que pode haver a transformação, né? O ávido se percebe ávido, acha isso de uma forma simples, e dessa forma essa avidez pode se transformar. Mas se ele quiser ser não ávido, ele vai estar numa luta. E nessa luta ele vai consumir a energia dele, né? Então, a simplicidade de perceber a si mesmo, seja a avidez, seja qualquer outra coisa, seja o ciúme, seja a inveja, né? Perceber isso só, ficar só com o que é, pode mudar tudo. Mas se a gente quer mudar o que é, o conflito está instalado. Então, essa simplicidade de perceber, sem julgar, sem dizer está errado, sem dizer não posso sentir isso, simplesmente perceber e deixar. Agora, o ávido, ele é alimentado pelo pensamento, né? O pensamento gera avidez, gera avidez. Aí você percebeu o pensamento fazendo isso, sem lutar contra ele também? É complexo porque é o pensamento tentando entender as suas próprias limitações. E ele resiste, o pensamento resiste em, em ser taxado, vamos dizer assim, como sendo a fonte do problema. Ele está sempre buscando a solução, mas ele busca a solução baseado no passado, baseado na autoridade, baseado na sua experiência. E isso talvez seja o nosso maior desafio, é nós nos libertarmos do passado. Tem até aquele livro, né, do Krishnamurti, que tem esse título, Liberte-se do Passado, porque nós temos uma tendência sempre a buscar, na experiência do passado, a solução para as questões que nos vêm no nosso caminho. E buscar novas experiências, achando que essas novas experiências vão resolver os problemas futuros. Então, nós gastamos muita energia sempre buscando experiência, buscando esses novos conteúdos que acabam sendo armazenados, que se tornam mais peso na nossa psique, né? Em vez de nos abrirmos, né? Usarmos a nossa inteligência, que não tem peso nenhum, que é uma coisa leve, né? Uma coisa dinâmica. A inteligência é algo que flutua e se torna disponível na medida que nós temos disciplina e não deixamos esse eu, não deixamos o pensamento interferir na percepção da realidade como ela é. E a realidade é muito dinâmica, né? E nós queremos resolver algo que é dinâmico com um pensamento que é estático. E as coisas assim não funcionam. Então, esse é o tema, acho que nós temos agora que abrir para conversar com os nossos amigos aqui, de entender um pouco melhor esses mecanismos, né? Essas estratégias que a mente acaba fazendo, mas que são infrutíferas e acabam impedindo essa transformação que é tão necessária. Se nós não nos transformarmos, se nós continuarmos presos às formas de pensar, às ideologias, aos sulcos mentais que nós sempre utilizamos, desprezando todo o nosso potencial, que é gigantesco, nós vamos cada vez deteriorar mais e vai ficar cada vez mais difícil, né? Na medida que nós envelhecemos, de encontrarmos
essa vivacidade, essa capacidade de olhar, perceber e resolver o problema indo até a raiz, né? Sendo pleno em tudo que nós fazemos. Chegamos ao final desse programa e fica o convite para que todos vocês continuem investigando, trabalhando a si próprios e que essa busca pela verdade, essa disposição de conhecer a sua natureza mais profunda e se transformar seja algo que vocês carreguem no dia a dia para que todos nós possamos despertar uma vida mais plena. Até o próximo programa. Namastê.